Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E hoje nós temos o prazer de receber a escritora Sônia Wilke, que lança o seu quarto livro, Pequenas Cerimônias de Gratidão, no próximo dia 13 de setembro. Sônia é mineira, psicóloga de formação, com mais de 40 anos dedicados ao desenvolvimento humano e encontrou na literatura infantil um caminho para unir sua experiência pessoal e profissional à arte de contar histórias que transformam. Sônia, querida, seja muito bem-vinda ao Bate-Papo Literário. É um prazer muito grande te receber aqui. É um prazer imenso estar com você, Renata, muito grande mesmo, um programa de peso, de credibilidade. Muito obrigada por estar me recebendo. Conta pra gente aonde você está neste momento, fala pra gente. Nesse momento, eu estou no interior de Minas Gerais, na terra que eu nasci, Barbacena. E eu vim para cá fazendo vários trabalhos aqui, apresentando livros, todos os meus livros, nas escolas públicas, particulares. Fui convidada também pela Universidade Estadual para fazer uma palestra para as pedagogas. E estou aqui no Café Crambeck, aqui atrás, para poder lançar o livro Pequenas Cerimônias de Gratidão. Sônia, a minha família mora aí pertinho, meu pai mora em Juiz de Fora. Eu estarei aí na próxima semana, menina. Quase que a gente se encontra aí. Meu Deus, mas você é mineira? Sim, eu não sou mineira, mas a minha família, grande parte, é tudo mineiro. Meu pai mora aí em Juiz de Fora, meus tios. Adoro Minas Gerais. Eu tenho, nossa, um carinho muito grande. Que carinho saber disso. Muito gostoso. Pois então, vamos começar. Conta pra gente, então, o que te inspirou a escrever Pequenas Cerimônias de Gratidão? Começa falando um pouquinho sobre o título. Então, o título foi muito interessante, porque eu não sabia que nome que eu daria para o livro. E eu listei uns 7 ou 8 nomes. E eu conversei com a minha mentora literária sobre cerimônias. Ela falou, Sônia, cerimônia é uma coisa muito grande, é um casamento, é uma festa, é uma coisa muito pomposa, que tal rituais? E ficamos numa discussão. Quando eu acordo, era um domingo de manhã, eu acordo com um dedo, juro, Renata, que é assim, ó, tum, aqui na minha testa falando cerimônias. Aí eu falei, bom, então vai chamar Pequenas Cerimônias de Gratidão, né? E ficou. E eu adorei o título, achei que... Eu não acho cerimônia pomposo, eu acho que cerimônia é como se fosse exatamente um ritual, né? Cerimônias, agora pequenas cerimônias de gratidão. Conta pra gente um pouquinho sobre o que te inspirou a escrever o livro. Então, ainda dentro do título, o que foi bem importante é que a gratidão, por ser uma frequência muito alta, ela realmente é uma cerimônia, é realmente algo assim grandioso dentro do cotidiano. E eu me inspirei a fazer esse livro quando a minha formação, como você disse, é psicologia, mas eu saí da psicologia para poder exercer o que eu exerço hoje, que é a medicina da bioenergia, que é trabalhar com as leis naturais, aquilo que rege a gente. E quando eu comecei a trabalhar com o bem, eu me dei conta o quanto que eu não era grata. O quanto eu era grata somente por aquilo que acontecia do jeito que eu queria. Quando eu recebia algo que ocorria dentro da minha expectativa. E eu comecei a estudar sobre as leis naturais, sobre as leis universais, e percebi e comecei a aprender de fato o que é a gratidão. E eu falei, por que não ensinar isso para as crianças? Por que não ensinar isso aos pais, aos professores, para que a gente cresça com uma relação diferente com a vida, uma relação de mais consciência, de mais sinceridade. E foi por aí que eu comecei, que eu me inspirei a escrever o livro. E o livro ele propõe um olhar lúdico, né, e profundo sobre o ato de agradecer. Como é que você você acredita que a gratidão, né, pode impactar na vida da criança e também dos adultos, né?
A grande diferença das leis naturais, por exemplo, na psicologia a gente estuda os autores, as teorias dos autores, que são super bacanas. Nas leis naturais, a gente não trabalha com hipótese, a gente trabalha com as leis, como é a lei da gravidade. Então, a lei da gravidade não é questionável, não é uma questão de você acreditar ou não acreditar. As leis que regem, só que a gravidade rege a matéria. As outras leis regem a nossa mente, o nosso pensamento. Então, se eu aprendo a me relacionar com a vida de uma forma grata, isso vai impactar drasticamente o meu sistema físico, o meu sistema psíquico, o meu campo mental, o meu campo espiritual, os meus relacionamentos, porque eu passo a compreender que tudo que acontece, para o meu crescimento, para o despertar da minha consciência. Essa é a grande diferença das leis naturais. Então, eu passo a agradecer até aquilo que não é do jeito que eu gostaria que fosse. Agora, por exemplo, eu pratiquei muito a gratidão, porque houve o atraso da nossa gravação e eu tinha esse trabalho, né, o lançamento do livro. Quando eu vi, nossa, como é que eu vou conciliar tudo isso? Comecei a agradecer, 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 agradecer. Só pode ser algo muito bom, talvez seja algo para eu aprender a confiar. Confiar que as coisas vão sair de um jeito bem, bem bacana. Como está saindo, eu vim gravar aqui no café, né, onde vai ser o lançamento. Então, essa é a prática, sabe? Esse é o impacto que eu gostaria que as crianças crescessem a partir disso. Confiando no fluxo da vida. E a gratidão nos coloca nessa condição de confiar no flow da vida. Que lindo, que bacana. Sônia, que história maravilhosa. Eu quero conhecer um pouquinho mais, eu quero que você dê um spoilerzinho no próximo bloco pra gente sobre o livro. E esse é o teu quarto livro, que fale um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória literária, tá bom? Não saiam daí, okay. Que a gente já tá voltando. Olá, estamos de volta com o Bate-Papo Literário. Eu tenho uma novidade para contar para vocês. O Bate-Papo Literário está com uma nova parceria muito especial. A gráfica e editora Copiarte, que passa a caminhar conosco nessa trajetória literária. E antes de continuarmos a nossa conversa com a escritora Sônia Wilke, nós vamos assistir a um vídeo para conhecer um pouquinho mais dessa história que já tem quase 40 anos de sucesso. Vejam só. A Copiarte nasceu em 1987 e desde então cresce junto com a evolução do mercado gráfico. Com quase 40 anos de história, se tornou referência no mercado editorial, unindo tecnologia, qualidade e atendimento personalizado. Mais do que imprimir livros, ajudamos a transformar ideias em páginas que inspiram e emocionam. Hoje, somos parceiros de editoras, instituições e autores individuais, oferecendo uma experiência completa em cada etapa da produção gráfica. Copiarte. Palavras que ganham vida, impressões que duram gerações. Obrigada, Copiarte, por essa linda parceria. Sônia, vamos voltar aqui com a nossa conversa, falando de gratidão, falando de literatura. Eu quero saber um pouquinho mais da sua trajetória. Esse é o quarto livro que você lança. E o que diferencia Pequenas Cerimônias de Gratidão dos outros livros? Os outros livros, 2 deles são recontos, né, dos clássicos infantis. Um é sobre os 3 porquinhos e a responsabilidade, e o outro é sobre a Chapeuzinho Vermelho e a busca pela verdadeira segurança. Então, são 2 releituras. O outro livro antigo é Ayan e a Intuição. Então, todos os meus livros vão estar trazendo uma percepção de algo do desenvolvimento humano. E o livro da gratidão diferencia porque ele não é uma história com começo, meio e fim. Eles são 30 cerimônias, né? E cada cerimônia tem um conceito da neurociência em forma de gratidão e uma cerimônia para ser praticada pela criança e a família, a criança e a escola, a criança e o seu grupo de amigos. Dá para criar bastante, fazer de várias formas.
Então, esse é o grande diferencial. Ele é baseado também nos conceitos de neurociência, epigenética, mas ele não é uma história contínua, de começo, meio e fim. Esse é o grande diferencial dele. Ô Sônia, mostra pra gente, você tá com o livro aí, mostra pra gente a capa. E a ilustradora do livro é a Isabel Galvanese. Fala um pouquinho pra gente dessa ilustração, que tá linda essa capa, muito linda. Olha, cada luzinha, linda. cada pontinho. Pode ser um pouquinho mais para baixo. Aqui. Certo. Ó, cada pontinho aqui tem uma luzinha de verdade, né? O pontinho da luzinha da gratidão, ó. Vê se dá para ver. Sim, sim, dá para ver. Né? Olha, a parceria com a Isabel foi algo assim muito lindo. A Isabel é uma pessoa extremamente sensível, de uma delicadeza, de uma sensibilidade, e ela captou a mensagem do livro de uma forma muito singela, muito genuína. Você ter uma ideia, olha a primeira página do livro. Olha só. Uhum. Percebe? É uma coisa assim, não tem ilustração nenhuma. E eu não posso deixar de falar da diagramadora, a Gabriela Fabre, que também foi de uma sensibilidade assim incrível, incrível. Então, a Isabel, e foi fluido. Poucas coisas a gente teve que discutir, um ou outro detalhezinho, mas fluiu, super fluiu. E aconteceu um fato muito engraçado com a Isabel, porque a mãe dela estava doente e ela usou o livrinho para trabalhar a época da doença da mãe dela. Olha. E ela começou a agradecer. Muito legal, né? Muito. Deixa eu te perguntar. E fala pra gente um pouquinho de uma dessas cerimônias. Como é que é? Conta pra gente. Ó, eu vou abrir aqui, tá? Tá, pode Numa abrir. página qualquer, Tá. do seu público aqui, tá? Ah, tá. Saiu aqui uma respiração, vê se tá bem posicionado. Sim. Tá? Essa é uma respiração para barriguinha. A nossa barriguinha, ela é ali onde fica o intestino, é por onde começa a nossa intuição. Então, essa cerimônia aqui começa assim, ó. Obrigado, barriguinha sábia, por ensinar a me relacionar com todas as coisas e pessoas que existem. E aí, do lado de cá, vem a cerimônia propriamente dita. O exercíciozinho aqui sobre como é que é a cerimônia. Queres que eu leia ou não? Fica à vontade, fica à vontade. Se você, a cerimônia é assim, se você está com dificuldade para se relacionar com o papai, a mamãe, seu irmãozinho ou algum amiguinho, coloque suas mãozinhas na barriga, bem debaixo do umbigo, e aperte de leve. Inspire o ar e estufe até ficar um barrigão. Segure e conte 1, 2, 3, 4. Depois solte o ar e continue apertando a barriguinha com as mãos. Repita várias vezes até se sentir bem. Então aqui, Renata, eu estou ensinando para as crianças, é algo que não passa pelo cognitivo, que passa por você fazer a transformação no seu corpo, no andar de consciência, que é abaixo do umbiguinho, responsável pelos nossos relacionamentos. Então, a gente começa a respirar ali e vai fazendo 1, 2, 10, tantas vezes quanto necessário. E ali você vai buscando um outro nível de consciência. Parece complicado, mas é muito simples. E as crianças pegam rapidamente. Com certeza. Dá para entender? Claro que dá. Nossa, muito inspirador, parabéns, que trabalho magnífico. E você trazer isso para a criança em forma de leitura, né? A gente vai fazer mais um pequeno intervalo e na volta eu quero que você conte para a gente como é que você pretende trabalhar o livro com as crianças, em escolas, em que lugares você pretende atingir as crianças com essas histórias de gratidão, tá bom? Não saiam daí que a gente já está voltando. Olá, estamos de volta com Bate-Papo Literário e hoje recebemos a escritora Sônia Wilk.
E no início desse bloco nós temos o nosso tradicional Book Envio com dicas de leitura da nossa parceira editora Vitelli Publisher. E vejam só que coincidência do destino, a dica de hoje também tem a palavra gratidão no título, assim como o livro da nossa convidada. Parece que a gratidão resolveu marcar presença dupla no programa de hoje, não é verdade? Vamos ver. Oi, tudo bem? O Book Envio de hoje apresenta um desafio. Que tipo de lente você está usando para enxergar o que acontece em sua vida? No livro Os Óculos Mágicos, Transforme Sua Vida Através de Novas Lentes, a autora, Gabriele Vandessan de Silveira, mostra como os estímulos do ambiente agem nas ações e reações das pessoas, provocando diferentes comportamentos, de maneira negativa ou positiva. E então, ficou curioso? Será que precisamos mudar nossas lentes? Conheça Os Óculos Mágicos, o livro que vai ampliar a sua visão sobre você mesmo. Então, gente, essa dupla de fotógrafas traz imagens belíssimas de Santa Catarina para a gente poder, a ilha de Santa Catarina, de Florianópolis, para a gente poder refletir e se esbaldar com tanta beleza. Sônia, voltando, então, você está lançando o livro agora na sua terra natal, Barbacena, mas ele vai ser lançado também em Florianópolis. Conta pra gente. Isso. O lançamento oficial é em Florianópolis, agora sábado, dia 13, sem ser esse sábado próximo, 13 de setembro, na nossa Casa de Cultura, o SIC, né? Com todo o apoio do SIC. Incrível, né? Das 10h30 da manhã até 1h da tarde, mais ou menos. E lá eu pretendo fazer uma das cerimônias com as crianças presentes e o lançamento oficial será em Florianópolis, não poderia deixar de ser, né? A terra que me recebeu e que eu tenho tanto carinho, Santa Catarina, né? Com certeza. E conta pra gente como é que você pretende trabalhar com as crianças o livro. Olha, na realidade, o livro ele sugere muito um trabalho para a família. Então, quando eu falo que eu trabalho com a epigenética é o ambiente. E a criança, o ambiente de crescimento da criança é escola e família. Então, esse é um livro que as crianças menores devem fazer com os pais participarem, fazerem juntos, porque é muito dinâmica as cerimônias. E nas escolas, as professoras podem utilizar, tem aqui uma listinha de 9 sugestões de como usar o livro. Tem uma carta para os pais e para os educadores e as sugestões de como utilizar. Então, é muito importante porque a escola pode usar no início da aula, ela pode tirar uma cerimônia ao finalizar o período escolar, ela pode utilizar diante de um conflito, sabe? Se está tendo um conflito, se está tendo alguma dificuldade, pode trazer a gratidão. Ela pode inventar, criar um sistema de gratidão. Por quê, Renata? Porque a gratidão é uma frequência alta demais. Então, quando você agradece algo, como hoje eu agradeci, para que tudo pudesse se encaixar, a nossa entrevista e o lançamento, porque são duas coisas super importantes. Eu comecei a agradecer, ao invés de permitir que o meu pensamento se direcionasse para algo de preocupação, algo de desespero, algo, sabe, que fosse ser ruim. Então eu comecei a agradecer e a coisa foi fluindo, eu cheguei aqui no café, quando eu cheguei no café você telefonou e foi assim, tudo se encaminhando. Então, a frequência da gratidão é a frequência que nos ajuda a conectar com a vida de uma forma mais profunda, mais verdadeira e mais sábia. E a gente poder criar isso para a criança, crescer nesse ambiente, olha só, é muito lindo, né? É muito especial. Que seres humanos a gente não vai estar, criando espaço para esses seres humanos, formando, criando esse espaço para que eles cresçam de forma mais feliz, mais confiante, né? Isso seria muito importante, é o meu sonho. E acho que a gente tem tanta coisa a agradecer que a gente às vezes não se dá conta, né? Agradecer de levantar, de acordar, de ver
um sol nascendo, de poder sair da cama, de poder compartilhar coisa, de poder estar aqui, não é verdade, Sônia? Exato. De ter um banho quentinho, né? De ter um cobertor gostosinho. Nossa, só que isso, Renata, é super legal. E a gente não faz muito isso que você está falando. A gente esquece de dar esses agradecimentos. Agora, imagina você agradecer por algo difícil que está acontecendo na sua vida e desenvolver a compreensão de que esse algo difícil está redirecionando você para o seu andar de consciência mais elevado. Olha que coisa maravilhosa. Já pensou? Muito bacana. E a gente está quase terminando, e para finalizar, se pudesse deixar uma pequena cerimônia de gratidão aqui no nosso programa, qual seria? Você sabe que eu pensei muito sobre isso? Qual seria, né? E eu separei aqui essa cerimônia aqui, que é a cerimônia do papai e da mamãe. Aqui. São duas cerimônias, uma do papai e outra da mamãe. Eu passei muito tempo na psicologia, e na psicologia a gente trabalhava muito assim, nós com as nossas frustrações quando crianças. Ou porque o meu pai foi ausente, ou porque ele foi presente demais, ou porque minha família tinha posses, a outra não tinha posses, porque a minha mãe foi ausente, porque minha mãe brigou muito. Sabe que todo mundo tem a sua queixa, né? E com as leis naturais a gente aprende que assim, ó, obrigado papai, obrigado mamãe, por você ser do jeito que você é. Assim como a mamãe ou o papai, você me deu a coisa mais importante, a vida. Então eu gostaria de deixar para os adultos a gratidão pelos pais, por aquilo que eles foram. Se ele morreu cedo, se ele viveu do jeito que foi o seu pai, do jeito que foi a sua mãe, agradeça. Pegue esse quinhão que é a vida e você é o responsável por transformar isso. Seja lá o que foi os seus pais, como foram, o que fizeram ou o que deixaram de fazer. Então eu deixaria para os adultos aqui presentes assim, essa gratidão pelo pai e pela mãe que tiveram. O que você vai fazer com isso é escolha sua, cabe a você. Que lindo. Sônia, muito obrigada. Eu te desejo muito sucesso no lançamento hoje aí em Barbacena, depois em Florianópolis também, e com um livro com as crianças. Parabéns, viu? Sucesso. Muito obrigada, Renata. Muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada por estar me recebendo e muito obrigada por todo esse carinho e a condução da entrevista. Você é fantástica. Gostei. Obrigada, querida. Um beijo. E eu conversei hoje com a escritora Sônia Wilke. E antes de encerrar, eu quero, é claro, agradecer aos parceiros que acreditam no poder da literatura e caminham conosco aqui nessa jornada. Eu quero agradecer a Copiarte, a mais nova parceira do Bate-Papo Literário, referência em qualidade e inovação no universo gráfico e editorial, ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 45 anos mantém o nosso corpo em movimento, e a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário fica por aqui, mas você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube, Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Vá lá e inscreva-se e acompanhe todas as nossas entrevistas. Muito obrigada pela companhia de vocês e até o nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!